Vini Bonotto, como o senhor tá? Grande Alvin, tudo bem? Prazer gigante estar contigo. Prazer gigante estar aí falando com todos os amigos que estiverem conectados. Vini, a primeira pergunta para você. A tema do quadro. Vini, quem você pensa que é? Vou até colocar o óculos. Ó. Colocando o óculos, eu fico automaticamente uns 10 minutos velho, não fico? Essa é uma pergunta que, do ponto de vista da psicanálise, quem você pensa que é, a gente pode dizer assim, a gente tem uma imagem diante do espelho que a gente poucas vezes encontra. A gente olha, mas a gente vê de verdade, né? A gente vê os nossos aspectos externos e quando a gente não está olhando para o espelho, a gente tem uma imagem da gente que não condiz, às vezes, com a realidade. Estou falando uma imagem física. Nós somos muitas pessoas. Então é muito difícil você dizer, eu sou assim, eu penso que eu sou assim. Somos seres fragmentados, compostos de fragmentos, né? O Jung, eu sei que você gosta do Jung, o Jung fala uma coisa muito bacana a respeito da unidade da pessoa, que é um pouco parecido com isso que eu acabei de falar para você. Nós temos personas, nós não somos propriamente uma unipersonalidade, ou melhor, as personas. Você não é o mesmo, por exemplo, falando comigo aqui, do que quando está, talvez, médico, sentindo dor, né? E também não é o mesmo quando está pagando uma conta no banco. E também não será o mesmo quando está paquerando, né, na internet, ou está tentando seduzir menina. Então, nós somos um compêndio, um apanhado de muitas personas. Então, quem eu penso que sou, posso te dizer agora, nesse momento, sou um cara feliz e grato por estar levando esse papo com você aqui, com a rapaziada. Sou músico, sou psicanalista, sou professor de filosofia, que é diferente de filósofo, né? Explica isso aí para mim. Mas é que eu acho que o fato da psicanálise... Quando eu te pedi seu currículo, eu tinha colocado filosofia. Qual a diferença? Eu achei que filósofo era formado em filosofia, mas não, né? Você pode ser um pesquisador, por exemplo. Aí você teria que fazer o bacharelado, digamos assim, em filosofia. Eu fiz a licenciatura, ou seja, eu posso dar aula. É um plus, né? Considero um plus. Filósofo é quem filosofa. Todo mundo, em algum momento da vida, filosofa. Quer dizer que seja coerente, né? Com os silogismos, que eles têm uma certa lógica. Mas a ideia de que todos nós temos alguma sapiência filosófica é um fato, né? Existem as filosofias interior. Você que é um cara do interior, você sabe muito disso. E que para aquela região funcionam de fato, se tornam silogismos mesmo, lógico. Então, assim, eu sou astrólogos se autodenominando filósofos, escritores se autodenominando filósofos, cantores de funk se autodenominando filósofos. Portanto, eu acho que o filósofo mesmo, ele foi tão misturado e tão popularizado, que eu posso dizer que eu sou filósofo também. Eu diria, inclusive, que você também é filósofo. E quem está assistindo a gente também é filósofo. Ou seja, todo mundo é filósofo. Aproveitando, já que a gente está nessa onda, eu queria te fazer algumas perguntas sobre cada persona sua. Eu selecionei 3 aqui. Como que você gostaria de ser visto pelos seus fãs? Aí eu digo fãs da música. Como você gostaria de ser visto por eles? Da música. Eu gostaria de ser visto por eles mais ou menos como eu vejo. É muito difícil, porque eu conheço coisas que eles não conhecem. É muito difícil, estou sendo exigente. Não que eu me ache muito melhor que eu sou, não é isso. Mas eu me tornei muito conhecido por ser o cantor de cadeira, que eu adoro. Hoje em dia eu faço pazes com ela, mas num certo momento da minha vida ela se tornou uma espécie de uma
maldição, né? Bom, qualquer coisa que eu faça, primeiro, jamais vai suplantar o sucesso de Mestre à Cadeira, porque foi uma coisa realmente fenomenal, né? Naquele momento da música. Mas não quer dizer que seja coisa legal que eu tenha feito, né? Então, eu gostaria de ser visto pelos meus fãs pelas coisas que eu considero legais também que eu fiz. Tem um disco que eu gosto muito, fez muitíssimo pouco sucesso, foi um fracasso tremendo, chamado A Máquina do Dia. Foi o meu último disco na gravadora. Dizem que quando o artista sair da gravadora, o último disco é assim melhor. Eu vi esse papo aí outro dia. Por acaso, no meu caso específico, eu acho que é mesmo. Então, gostaria de ser lembrado por esse disco. E eu sei que não serei. Então, tá tudo bem. Você gostaria de ser visto pelos seus familiares e seus amigos? Gostaria de ser visto como um amigo, uma pessoa com quem eles podem contar. Eu procuro ser um bom amigo, um bom filho, um bom pai também. Não quer dizer que eu seja sempre, ou que tenha sido alguma vez, né? Eu tento. Gostaria de ser visto com tolerância e com condescendência, porque a gente mais erra do que acerta, né? Em geral, assim, na vida, a gente comete mais erros do que acertos. Então, gostaria que os erros fossem perdoados e que os acertos fossem elevados à máxima potência para que, de alguma forma, o amor que eu sinto por eles seja próximo. Porque é assim que eu vejo, tanto os meus amigos quanto família também. É gente que eu amo muito. Você perdoa com facilidade? Não entendi, essa cortou. Pode ser a minha internet, tá, gente? Estou aqui ainda no Recreio dos Bandeirantes, é roça. Você está falando aí que gostaria de ser perdoado. Eu quero saber, você perdoa com facilidade? Sim e não. Perdoo. É óbvio que existem coisas que não demandam nem sequer perdão, porque quando você brocha, você perde o tesão, vamos dizer assim, por uma pessoa. Eu não estou falando tesão sexual, falando tesão de vontade de tato mesmo, de carinho, de amizade, né? Quando isso às vezes é cortado por alguma decisão ou simplesmente porque você chega a alguma conclusão que te leva a isso, tudo bem, você perdoou, mas não quer dizer que você quer voltar, tá no mesmo patamar que estava, né, antes do fato ocorrido. Sim, eu perdoo. Dizem que isso é um defeito dos escorpianinos, né? Escorpianinos ou escorpianos, agora não sei. E se eu acreditasse em astrologia, que eu iria por esse caminho aí. Se você gostasse de astrologia, você podia ser um guru, grande guru aí, né? Da direita, eu poderia. Pois é, estaria ali, ó, quase, hein? Última persona escolhida. Cada um tem o que merece na vida. Eu não, infelizmente, não adentrei pelo mundo da sapiência astrológica. A última persona que eu escolhi aqui é como você gostaria de ser visto pelos seus analisandos? Como um companheiro de jornada, como alguém que se dedica mesmo a mergulhar junto, né? Porque é muito fácil você dizer para alguém, pô, vai lá, procura saber o que aconteceu, olhe para si mesmo, mergulhe fundo. Às vezes é impossível, porque isso pode causar dor, né? Isso pode causar medo, desespero, sofrimento. Então, o que eu me proponho é tentar fazer esse mergulho oferecendo tanto empatia, com acolhimento e reforçando a coragem mesmo, porque precisa de muita coragem para fazer psicanálise, né? Porque você está abrindo a guarda para deixar uma outra pessoa mergulhar naquele pântano do inconsciente ali junto com você e às vezes trazer à tona coisas que muito doloridas, muito caras, né? Então eu gostaria de ser visto mesmo como companheiro de viagem, como um amigo de jornada, assim. Como eu tenho um que se chama Chechel, quando eu já viajar, fazer as viagens de cicloturismo, que eu gosto de fazer, é um hobby assim que eu costumo manter vivo
Você sabe que pode contar com ele, porque ele olhando também, se está vindo algum caminhão perto, na hora que fura o teu pneu, é mais um massa que está ali te ajudando a trocar o pneu também. Na hora que está chovendo, é alguém que fala, vamos lá, é só chuva, está tudo bem. Então, na psicanálise é um pouco parecido nesse sentido também. Sabe, você, às vezes, precisa de uma força mesmo externa, um apoio. E há quem diga que um psicanalista tem uma espécie de amigo. Existem algumas teorias que falam da psicanálise também como uma espécie de amizade, é uma amizade especial. Então eu gostaria de ser visto assim, dessa forma. Falou aí um pouco sobre ter uma pessoa, ter um amigo. Nesse isolamento que começamos em março, como é que você fez para não surtar? Eu pessoalmente gosto de estar em casa. O que não quer dizer que eu gosto de estar em casa todo o tempo, né? Como a gente foi forçado a ficar em casa, evidente que em algum momento eu desobedeci. Eu não posso ser hipócrita, eu desobedeci. Eu fui na praia quando não devia. Depois me arrependi, falei, tô dando um péssimo exemplo. Depois me perdoei, falei, cara, eu precisava sair de casa para correr, porque eu estava realmente muito angustiado de ficar em casa, né? Não é porque eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, eu sou um pouco assim, já vivo um pouco no isolamento. Como eu te falei, eu moro no final do Recreio dos Bandeirantes, bairro afastado do centro do Rio de Janeiro, moro num lugar onde moram muito poucas pessoas, tenho muito poucas pessoas de convívio também. Portanto, o isolamento não é algo que me assusta ou que me desagrada. Pelo contrário, eu gosto. Mas o isolamento forçado realmente é uma perspectiva diferente, né? Você vê a ideia de não poder fazer o que você quer. E isso é muito ruim. Então, eu tenho que ser honesto, eu pedi para as pessoas ficarem em casa, mas em algum momento eu próprio fiquei. É muito difícil admitir porque é feio, mas eu também não posso ser. Eu saí, eu fui correr na praia e peço desculpas. Peço desculpas e compreendo que isso foi um risco também, não é? Mas eu corria, por exemplo, às 11h30 da noite na orla. Era um momento que realmente não tinha nem polícia. Ou seja, eu não fui pego nem sequer pela polícia. E isso me fez muito bem, porque é um acúmulo de energia mesmo. Você vira uma bola de energia. Você precisa gastar isso de alguma forma. Também confesso a você que nos juntamos em casa, e o pessoal do LS Jack, está aqui na minha casa. Então a gente usou todos os procedimentos possíveis para se precaver sanitariamente, ou seja, temos os exames de Covid, a gente passava álcool gel, usa máscara, blá, 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 blá. Mas a gente produziu muita coisa durante a pandemia. A gente produziu alguns singles mesmo, sabe, da quarentena. Muitos online também, via internet. E foi assim. Marcelo Biagi fez uma pergunta aqui. No dia a dia, a psicanálise te leva a ver todas as pessoas sob um prisma diferente? Marcelo, isso é um risco, né? Que todo psicanalista realmente incorre, porque é muito fácil você permitir que essa persona, vamos dizer assim, como a gente falando há pouco, né? Em relação ao Jung, que ela tome uma preponderância assim, na sua forma de ver o mundo e as pessoas. Acho que é impossível, em alguns momentos, você não ter um olhar psicanalítico sobre o comportamento de alguém. Você está na rua e, de repente, você vê uma pessoa excessivamente agressiva. É muito difícil para um psicanalista não pensar, será que está levando esse cara a se comportar ou manifestar de forma tão agressiva sem um estímulo que seja compatível, né? Que seja proporcional. É um pouquinho assim, sim. Mas é uma cilada que você precisa
realmente está com as ferramentas em dia para conseguir sair disso, porque senão é como aquele cara que vai, sei lá, filosofia e fica filosofia o tempo inteiro. Ele é um saco, né? Uma pessoa chata. Ele vira um chato. Então, o que analisa todo o tempo também é outro chato. Então, eu tento não ser, mas não sei se eu não sou, tento, tá? Então, juntando esses dois assuntos, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje em dia tem dois movimentos muito fortes dentro das pessoas. Um movimento na proteção sanitária, da crise sanitária que a gente vive, e o outro movimento de explosão interna de um certo desespero que a gente não pode deixar... Neuroses, né? Por conta disso. Em segundo plano, porque a gente é o que a gente sente, a gente é o que a gente... né, que a gente vive. E algumas pessoas combatem essa crise existencial sendo hater das outras. Como é que você... Tanto é que esse pedido de desculpa que você fez agora, por ter saído algumas vezes, eu lembro, na primeira vez, você colocou uma mensagem no Facebook pedindo desculpa porque parece que você apertou a mão da pessoa, alguma coisa assim. Verdade. Foi à praia correr. Foi mal, gente. Péssimo exemplo. Você acha que a gente deve enxergar a diferenciação desses dois pilares, tanto a necessidade sanitária quanto a necessidade da saúde mental? Olha, não à toa, durante a pandemia, durante o momento da quarentena, houve uma explosão de atendimentos online, por exemplo, né? Porque a gente não podia ter o contato humano no consultório, então os atendimentos online, que durante muito tempo foram combatidos assim, pelos psicoterapeutas mais ortodoxos, não consideravam o atendimento online como terapia, nem sequer como possível de se formar o que a gente chama de setting terapêutico, ter que se adaptar. Hoje é um fato, né? Hoje muito mais pessoas se atendem online. O isolamento provocou, sim, novas neuroses, né? Neuroses, às vezes, não apenas por causa do isolamento, mas por conta da convivência forçada com outros familiares. Muitos casos de violência doméstica por conta disso, por exemplo. Mas a gente também teve casos reais de famílias que se reconheceram também. Falou, caramba, eu não sabia que meu cara é tão bacana de estar, porque ele nunca está em casa. Ele passa os dias sempre trabalhando. Não sabia que meu cara é tão legal, que gostava de jogar botão, gosta de jogar videogame. Caramba, não sabia que minha mãe cozinhava bem. Né? Ou o próprio pai fala, meu moleque é gente pra caramba, é divertido, que companhia legal e tal. Houveram casos assim também. Então, a saúde mental, ela é um problema muito relacionado com a saúde pública, mas ela também não pode ser deixada de ser considerado um problema do cidadão, da pessoa que se sente acometido por uma angústia, por uma neurose, até uma psicose, né? Então, assim, nós nos responsabilizamos e devemos responsabilizar pela nossa saúde mental também. E as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, elas têm essa responsabilidade. Falam, olha, acho que você... Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, por exemplo. Falou, estou achando você nervoso demais. Você tem falado de uma forma muito explosiva. E sem de crítica, mas um tom de preocupação mesmo com a pessoa que você gosta, que de repente está passando por um momento difícil. Uma coisa assim, é uma condição de isolamento forçado que nós não escolhemos, não é? E que nós tínhamos que passar e ainda vamos ter que passar um pouco mais. Que marcas isso vai deixar na nossa psique humana, coletiva, a gente vai vendo. Daqui a pouco a gente vai poder falar melhor sobre isso. A gente está realmente ainda, né, nesse momento.
Mas, por outro lado, eu também vejo beleza. Eu também acho que a gente aprendeu a lidar também consigo mesmo, sabe? A ideia de que todos estão passando pelo momento da mesma forma também nos une um pouco como espécie humana, sabe? Eu ouvi o Lobão falando uma coisa que eu achei muito legal. Não que eu goste de tudo que o Lobão fala, mas isso especialmente eu gostei. Ele disse assim que a tragédia nos nivela como seres humanos, né? Então, de fato, a tragédia, tudo isso que aconteceu, muitas pessoas morreram, perdemos muitos amigos, as vidas se foram, muito sofrimento, mas isso compartilhado. E a ideia de que é compartilhado, de alguma forma, nos dá a sensação, uma sensação apenas, de unidade, né? E isso pode servir como algo, isso pode servir como um caminho legal para a gente pensar a respeito do ano 2020, sabe? Penso mesmo. Alan Guimarães fez uma pergunta aqui. Você acha que esse novo normal, que fez as pessoas olharem mais para si mesmo e, consequentemente, procurarem mais terapeutas e terapias, vai continuar após a chegada da vacina ou foi uma característica da pandemia? Olha, Nancy, pessoalmente, eu creio que foi uma característica de um momento estanque, não é? Alguns eventos na humanidade mudaram um pouco, mudaram a perspectiva, né? A Segunda Guerra, por exemplo, fez com que nós pensássemos uma série de valores e criássemos uma série de dispositivos de segurança, não é? Para que aquelas aberrações não acontecessem de novo. Portanto, eu acho que no momento que nós estamos passando, nós vamos, de alguma forma, desenvolver, especialmente no que diz respeito aos métodos sanitários que já existiam no Oriente, por exemplo. E eu confesso a você que eu olhava aquilo com muita estranheza, sabe? Eu me lembro que nós fomos para uma ocasião na Europa e vi um grupo de orientais, não sei se eram japoneses, de onde eles vinham, alguns deles usando máscara. E aquilo, na minha ignorância, achei aquilo muito esquisito. Pô, parece que o cara tá querendo dizer que a cidade está poluída, pô, tá aqui em Florença, uma das cidades mais lindas da Itália. É quase que uma fã, e depois era realmente uma ignorância minha. Talvez eu tivesse gripado. E aquilo ali, aquela maré, era um respeito às pessoas que estavam perto dele, né? Então, acho que hoje em dia, se o Alvin, por exemplo, tiver gripado, tiver que ir numa repartição pública, ao invés de ficar espirrando, né, como a gente faria naturalmente, antes disso tudo acontecer, talvez a gente pense de novo, fale, melhor ir de máscara. Né? Então, alguns hábitos eu acho que a gente vai adotar. Outros a gente simplesmente não tem inclinação para adotar. O isolamento, nós temos uma tendência, mais do que uma tendência, a gente tem um dom de se aglomerar como brasileiros. A gente gosta de aglomerar. A gente gosta de uma bagunça, de carnaval, de torcida, não é? De show de rock. A gente gosta disso, do Rock in Rio. Toda vez que eu penso no Rio de Janeiro, eu lembro de grandes multidões de pessoas aglomeradas, brincando, celebrando a vida. Isso não acho que seja possível, porque isso está incrustado muito profundamente no nosso DNA. Como eu disse, acho que é realmente uma vocação, né? Não só do brasileiro, mas do latino, de uma forma geral, a essas aglomerações. Eu creio que sim, a gente vai, de alguma forma, tentar estabelecer alguns parâmetros e limites sanitários assim, entre nós. Não sei se o álcool gel veio picar, mas tudo bem, né? Às vezes vale a pena, você sai do ônibus, pegou naquele ferro do ônibus ali, todo mundo pegou naquele negócio. Você sai, chegar em casa antes de pegar seu bebê, você passa o gel na mão, tá tudo bem. Não quer dizer que você tenha nojo da humanidade, muito pelo contrário. Quer dizer que você tem a real noção de realmente existem muitas, bactérias, vírus,
que realmente podem ser contagiosas. Você pode estar levando tudo isso para casa, pode estar levando para o seu trabalho. Então, talvez esse procedimento de segurança seja uma parte bacana que a gente carregue para sempre. Talvez, não sei. Mas já vai estar todo aglomerado outra vez. Acho que isso é nosso. Saindo um pouquinho da pandemia, no que depender de você, se fosse possível pensarmos em um universo paralelo do Vini, daqui a 5 anos, você fará a Heloísa mexer mais no divã ou mais a cadeira? Uma excelente pergunta. Eu acho que a psicanálise é uma paixão mesmo, sabe? Eu estudei muito para chegar até aqui, né? Foi um caminho de amor, de certo sacrifício, bem, porque não é fácil às vezes você estar quando você está, sei lá, com outras coisas na sua vida, com outras incumbências e tudo. E é uma coisa que eu nunca parei de fazer. Desde que comecei, tardiamente, confesso, eu nunca mais parei de fazer e não pretendo parar tão cedo. A ideia da psicanálise, a ideia de poder realmente oferecer uma ajuda a uma pessoa, não a tantas pessoas. A música tem esse poder também, às vezes, né? De ajudar, de amenizar a dor, de fazer pensar melhor. Mas ela é uma coisa que vai, às vezes, coletivamente, assim, você atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. A psicanálise é uma pessoa. Você está, naquele momento da sua vida, focado na vida daquela pessoa, nas questões dela, nas dores dela. E eu acho bonito isso. Eu sempre olhei a psicanálise esse olhar romântico, sabe? De que realmente você pode amenizar as dores psíquicas, né? Emocionais, chame como quiser. E isso, para mim, hoje é uma coisa que eu não vou abrir mão mais. Portanto, eu tenho dias na semana e me dedico à psicanálise, que é segunda e terça-feira. As segundas e terças eu me dedico integralmente à psicanálise. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me dedico à música, família, amigos, cerveja, que eu também gosto. E de vez em quando, por que não, até um churrasquinho. Você ficou amplamente conhecido com músicas mais dançantes. E tem um grupo de pessoas, de intelectualoides, que criticam as letras de canções como essa. Ficam arrotando um certo tipo de... falando que essa música emburrece. Essa estratificação dessas pessoas, essa necessidade de se demonstrarem sempre mais elevada do que as demais, a todo momento, isso te incomoda de alguma forma? Como é que você enxerga isso? Eu não enxergo, inicialmente. É fato que o mundo está de gente chata, né? É fato. Como é que eu posso, por exemplo, tentar fazer uma crítica coerente às músicas da Popozuda? Como eu esqueci o nome dela? A Valesca Popozuda. De que forma eu posso tecer uma crítica à música da Valesca Popozuda sem me tornar ridiculamente fora de contexto? Quando você critica Mexe a Cadeira, vamos usar Mexe a Cadeira como um bom exemplo. Na época foi muito mal criado. Não, porque essa música emburrece. Veja bem, o que emburrece é a ideia de que você tem que encontrar, num contexto de uma música que foi feita, obviamente, para dançar, para uma adição, algum lirismo ou algo além da ideia de que você se divirta, de que você ria um pouco, que você esqueça o que passou durante o trabalho, que você vai à festa. É procurar cabelo em ovo, sabe? A gente pode, de repente, criticar alguma canção de alguém que realmente teve a pretensão de fazer uma canção que se tornasse algo além do que ela se propõe. Nunca foi esse o caso, nem Mexe a Cadeira, nem de Utiazinha, não é? Fala, não, mas ele não... Utiazinha não, sei lá, tem um problema de silogismos lógicos
Ah, não pode. Isso é muita bobagem, eu acho, assim. É como eu te falei, tem muita gente chata. E você usa um termo que é muito interessante, que eu costumo usar também, que é o intelectualoide. No caso, é a pessoa que tem uma forma intelectual, o que não quer dizer que, de fato, ele esteja usando o seu intelecto para alguma coisa que seja relevante, né? Eu acho que os críticos podem ser muito bons, podem servir para alguma coisa, mas eles são apenas críticos. Eu valorizo muito quem cria. A criação, a pior criação, a criação mais esdrúxula, para mim, ainda tem mais valor do que uma crítica. Entendi. Aproveitando o assunto, eu vejo que você joga alguns assuntos aleatórios no seu perfil, nos seus perfis do Facebook, e pede a opinião das pessoas, mas alguns são polêmicos e eu percebo que você evita se posicionar ao máximo, né? Mas às vezes você posiciona. Qual que é a finalidade da utilização das redes para você? São experimentos? Você pretende dominar o mundo? O que você pretende fazer? São 24 territórios, né? Eu acho que... Eu me formei em Ciências Sociais também, lá em Buenos Aires. Eu fiz mestrado em Ciências Sociais e ali eu aprendi, mais especificamente, numa matéria chamada Metodologia Científica, que eu já tinha cursado, mas dessa vez com uma professora que me fez realmente amar a metodologia científica. Que alguns assuntos, se quiser realmente uma opinião desprovida de qualquer tipo de tendência, você não pode se posicionar como pesquisador. Ainda que seja impossível que o pesquisador, de alguma forma, nem que seja na elaboração da pergunta ou na forma com que recebe a resposta, mesmo que seja impossível alguma isenção completa, você tenta ao máximo se isentar da questão e fazer aquela pergunta de forma neutral, para que as pessoas, essas sim, se posicionem de forma totalmente parcial, acreditando nas suas convicções, expondo seus pontos de vista, e expondo também a fragilidade do argumento, além, obviamente, dos fundamentos do seu argumento. Mas junto com os fundamentos, às vezes, e isso é muito interessante do ponto de vista sociológico, você percebe as fragilidades de alguns posicionamentos, né? De alguns argumentos mesmo, de algumas fundamentações. Se você for fazendo um caminho inverso, você recebe toda aquela resposta, depois você pega aquela resposta e vai retrocedendo no tempo. E ultrapassa essa mesma pessoa e vai ainda um pouco mais atrás. E, às vezes, o sentido e a motivação para aquele tipo de pensamento tem menos a ver com uma fundamentação racional e muito, às vezes, com uma emoção mesmo. Com um sentimento de angústia, ou de dor, ou de raiva, ou de revolta, ou de revanche, né? Então, tudo isso é interessante de ser percebido nos questionamentos, mais do que nos questionamentos, nas exposições. E às vezes o pessoal me cobra, pô, essa pergunta, fala aí o que você acha, pô. E eu respondo sempre a mesma coisa, eu falo, pô, primeiro que ser deseducado de minha parte alguma coisa. Eu estou propondo uma questão, eu gosto que vocês debatessem a questão. Eu posso até auxiliar nesse debate, mas eu interfiro de alguma forma, eu tendencio de alguma forma. É impossível a gente viver sem as redes sociais hoje em dia. E quem nasceu de 96, 95 para cá está completamente inserido, né, nessa realidade. A gente que veio da época do Guaraná com rolha, talvez seja mais fácil pensar nisso, mas para eles não. Como não se perder? Fale por você. Eu sou de Peppa Pig para cá. Como buscar ser você mesmo e não substituir isso pela versão que mais agrada ao público, pelo qual te interessa ser inserido. Hoje, o Instagram é o principal instrumento disso, né?
a gente vê a grama do vizinho, a gente critica quem não tem uma grama parecida com a grama que a gente acha que é legal, e ao mesmo tempo a gente se autocritica por não ter aquela grama. Como não se perder nessas camadas todas? Veja bem, eu sou muito suspeito para falar isso tudo porque eu acho que eu sou talvez uma nota dissonante em tudo isso, porque o meu Instagram, eu jamais entrei no meu Instagram, por exemplo. Eu jamais postei algo no Instagram. Eu possuo um Instagram, aliás, o assessor de imprensa do escritório do qual me representa possui um Instagram no meu nome e eventualmente posta coisas que estejam relacionadas com a carreira. Mas eu não tenho Instagram, é uma coisa que me agrada, pessoalmente me agrada, porque eu acho que o Instagram está calcado, basicamente numa imagem mesmo, né? Nisso aí que você falou, sabe, na ideia de que você é melhor do que é de fato. Melhor como assim, melhor? Eu sou mais feliz, não é? É uma supervalorização da felicidade, da alegria, da beleza, da festa. E uma desvalorização do cotidiano, normal, comum, cinza. As pequenas coisas, elas se perdem um pouco o valor, né? Nas redes sociais, no Instagram. Como não se perder? Se afastando um pouco do Instagram mesmo. Indo em busca de terra, indo em busca de água de cachoeira, indo em busca de cerveja com amigos, sem celular ligado. Eu costumo pedir para os meus amigos, quando vêm jantar aqui em casa, desligarem o celular. Parece uma arbitrariedade, não é? Porque hoje em dia realmente é muito difícil você se prender disso. Mas eu peço mesmo, falo, cara, duvido vocês desligarem o celular, a gente só conversar. Sem turururutu, tururepepe. São interrupções constantes, né? Então, isso sim, acho que vai transformando a gente. E eu entendo que os mais jovens não entendem assim, mas eu me reservo o direito de pensar dessa forma, porque eu sou velho mesmo, eu tenho 54 anos. E eu sou de uma geração que sentava para tocar violão e tomar cerveja. E, às vezes, até fumar um baseado da montanha. A gente gostava dessas experiências. E no alto da montanha tinha sequer sinal. Aliás, não existia sequer celular, o que dirá sinal. Então, assim, para mim é muito simples fugir de tudo isso, porque realmente não é uma coisa que interessa tanto, né? Não é uma coisa que importa tanto. Longe de mim dizer que a internet não é uma maravilha e que o mundo não mudou depois da internet. Existe um mundo antes e depois da internet. Nós estamos falando aqui hoje graças à internet, né? Estamos na internet, uma espécie de vida atual, mas que é de uma forma paralela à nossa cotidiana. Portanto, a internet é uma maravilha, mas ela também é uma chatice. Assim como tudo, né? Se você se casar com a Gisele Bündchen, isso é uma maravilha, porque é uma mulher linda, mas em algum momento ela vai ter, sei lá, TPM, não vai querer conversar com você, ou simplesmente tá chata aquele dia. Então, assim, não existe nada que 100% do tempo nos torne chato, né? Eu acho que a internet pode ser uma chatice também. Dá para se desligar, dá para desconectar. E a gente faz isso. Ninguém vai fazer amor, por exemplo, ou transar, ou trepar, chame como quiser, com o celular conectado, fazendo turururutu a todo tempo. Pode até acontecer, algumas vezes que já aconteceu mesmo, mas é interrupção. E naquele momento a interrupção é nociva. E você percebe, fala, não teve nada a ver isso, é meu chefe me ando, então é minha mulher me procurando, não é? Em alguns casos. Ou então, sei lá. Mas é preciso desligar o celular. É necessário mesmo. E vou te dar um exemplo que aconteceu semana passada. Eu tive um problema com uma amiga minha de colégio, que a gente teve vários encontros recentes, e essa amiga
enfim, fez uma falta de educação muito grande comigo, um desrespeito na frente dos amigos no final do ano passado. E eu fiquei meio puto, falei, vou dar um tempo, né, dela, pelo menos para eu recuperar disso e tudo bem. Nesse meio tempo, ela entrou em contato comigo para falar de constelação familiar, de alguma coisa lá. Eu conversei com ela normalmente e teve um encontro depois entre nós. E falei disso lá, ela brincou, a gente resolveu tudo. No dia seguinte, eu adicionei ela no Facebook. Eu falei, não, já o tempo já tá tranquilo. Quando ela viu a minha adição, ela me excluiu de tudo, mandou a mensagem no grupo de amigos. Eu aferi mais saindo do Facebook do que qualquer outra coisa que eu tenha feito. E eu queria entender um pouco mais de como lidar com as camadas, porque isso não é só das redes sociais. Isso, aqui em Minas Gerais tem muito disso, mas eu acho que é no Brasil mesmo, que tem no resto do Brasil todo. Por exemplo, pompa e elegância para as autoridades. Você tem um evento, a primeira fileira é reservada para as autoridades. Você tinha um governador aqui em Minas que o trajeto da casa para o palácio era feito de helicóptero. E tem muita gente que, quando perde isso, entra em crise existencial também. Então, quando a gente nasce, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo essas camadas para lidar. Como você falou lá no início, né, uma forma diferente de lidar com as pessoas. Só que como não se perder nessas camadas? Porque você, por exemplo, quando você fez sucesso lá, como é que você fez para não se perder aquele sucesso? O sucesso que eu falo de vendas, de compromissos, etc. Sim, sim. Como é que você fez para não ser aquele cara ali pro resto da vida? Uma ótima pergunta, eu não sei. Eu tive um sucesso muito repentino, muito tardio também. Eu já tinha 30 anos, já tinha vivido bastante coisa, já tinha cascado bastante batata. E eu tive o privilégio de, uma vez, assistindo uma entrevista do Gilberto Gil, falando uma coisa, agora eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que ele disse algo tipo assim, sabe o sucesso? Desconfie dele. Principalmente a fama, né? Porque a fama, ela é uma atribuição dos outros a você. Não quer dizer que você seja uma pessoa de sucesso, né? A fama, ela é externa, é de fora a dentro. O sucesso é de dentro para fora. É o contrário. O sucesso é quando você alcança o objetivo. É quando você, às vezes, até ultrapassa esse objetivo. A fama não. A fama você pode ser A fama pode ser um aceno, por exemplo, não é? Ou você pode ser um crápula. Famoso filho da puta, né? Todo mundo te conhece. Ficou famoso por ser assim. Portanto, ela não tem nenhum valor intrínseco, um valor fundamental, sabe? Que possa basar vida de virtude. Não. O sucesso, sim. Eu obtive muito sucesso várias vezes na minha vida. Claro que você falando daquele momento alto, de mexe a cadeira, tocando em todos os lugares, é isso? Eu estava bastante preparado para compreender que aquilo era um momento. Eu sabia que isso não era uma coisa que ia durar a vida inteira. E durante muito tempo, muita gente falou, poxa, você está tão longe, você parou. E eu realmente parei. Eu consegui me afastar um pouco disso, bem me alimentar de outras coisas, de saberes. É claro que isso para cada um é uma experiência diferente, né? São experiências realmente pessoais. Eu não me perdi porque eu acho que eu nunca perdi mesmo. Eu também não tenho a pretensão de me encontrar, o que é interessante, né? Porque eu estudei filosofia, depois, não é isso? Ciências sociais, depois psicanálise.
Mas nunca foi com o intuito de me encontrar, foi mais com o intuito de conseguir oferecer algo para alguém. Oferecer realmente alguma coisa relevante para a vida de alguém. Isso é o meu retorno, isso é o que eu considero sucesso. A fama, pelo que você faz, ela é externa. Ela é de fora para dentro. E o problema é quando ela se internaliza de tal forma que você não consegue viver nisso, né? É uma chupeta. Você fica ali mamando aquilo a vida inteira, é doce, é delicioso, é quentinho e tal, e um dia alguém puxa essa chupeta e fala, beleza, agora essa chupeta vai ser entregue em mão de fulano. Se você não entende que isso era algo estanque, que dizia respeito a um determinado momento apenas, você é um bom candidato a vir levar um lero comigo em algum momento. Porque a psicanálise pode te ajudar bastante nesse caso. Eu só colocar um exemplo aqui. Eu gosto de comer pão molhado no café preto. E você é um bom mineiro, né? E algumas pessoas me veem fazendo isso e ficam, como assim? Na frente de todo mundo? Como? Sério, tem gente que fica abismado. Aí eu falo, mas por que não fazer isso? Aí, quando eles têm mais intimidade, vão falando, eu gosto também, eu ponho manteiga no café também para fazer isso. Eu acho que a receita também é estar conectado com o que faz você ser você mesmo, né? Claro, isso é fundamental. Principalmente quando você relaxa um pouco, sabe? Quando você deixa de dar tanto valor às coisas que as pessoas dão valor. A gente, em algum momento da vida, quando se deixar influenciar pelos desejos dos nossos amigos, dos nossos familiares, esses desejos passam a ser nossos. E a gente não sabe nem direito por quê, talvez por osmose, né? Por falta de um outro desejo melhor. Gente que faz uma carreira porque o pai quer, por exemplo, ou alguém que vai olhar porque a namorada quer, pede para ele ficar mais musculoso, ou alguém que, sei lá, quer estudar porque considera bonito estudar, portanto quer fazer parte de um grupo, não que ele queira aquilo de fato. Todas essas coisas são externas. Quando você consegue realmente se distanciar um pouquinho delas, como eu falei há pouco, e procurar uma areia para rolar, um mar para andar, sabe? Uma cachoeira para olhar, uma terra para pegar de pé, você vai se reconectando com coisas que realmente são próprias de você. Essa interiorização, que não necessariamente tem que ser gráfica, mas ela tem que ser, entre aspas, espiritual. Né? Espiritual no sentido de mergulhar em você, de ser um pouquinho mais quem você é, as coisas que você genuinamente gosta e te dão prazer e satisfação fazer. Eu acho que isso tudo te afasta um pouco das superficialidades. E são muitas superficialidades, e cada vez mais coladas a nós. Então, uma espécie de colesterol, né, que gruda na célula e que você não consegue desvencilhar. Daqui a pouco, quando você olha, você está com as suas coronárias entupidas de tantas bobagens que você está carregando junto, né, nas costas, às vezes. Então, a gente tem que se despir, se soltar desses colesteróis cibernéticos e sociais. Acho. Voltando um pouco mais à sua relação com a psicanálise, você ser conhecido facilita ou dificulta para você? Eu acho que mais facilita do que dificulta. Em algum momento, eu conversei com a minha própria psicanalista, que em geral todo psicanalista tem um psicanalista, né? Ela é minha supervisora, inclusive, que eu conversei com ela que é um temor que eu tinha, né? De que de alguma forma a minha carreira musical me desabonasse de alguma forma como psicanalista. Seria muito triste, porque eu realmente me dedico de verdade, né? É uma coisa que eu faço com muita entrega.
E, bom, para minha surpresa, eu acho que isso foi diametralmente oposto do que ocorreu, assim, o que acontece. Devo ter feito coisas muito legais também, que tenho recebido muito das pessoas. Eu parei de te ouvir. Tá vendo como é que a internet interfere na internet, não é? Na própria internet. Eu acho que quando você recebe a confiança daquela pessoa, ela dá o que a gente chama em psicanálise da possibilidade da transferência, não é? Ela te atribui, de alguma forma, confiança para que você analise fatos, sensações e eventos da vida dela. Como retribuição, você precisa ser o melhor psicanalista que você for capaz. Portanto, eu acho que o fato de ter me tornado um artista conhecido, nesse sentido, pode ser um entrave, um empecilho inicial. Se isso não for sobreposto, se isso não for possível de ser transposto, né, como um obstáculo, bom, de fato, a dupla psicanalítica não se formou. Mas o que acontece em geral, e eu acho que eu posso dizer que tem sido uma surpresa muito boa, é que isso é vencido muito rapidamente. Logo no primeiro encontro, ou no segundo, ou às vezes no terceiro. Eu deixo de ser o Vini mexe a cadeira, o cara que você via na Xuxa, e passo a ser de alguma forma seu psicanalista, alguém a quem você atribui confiabilidade. Isso é um presente, isso é uma responsabilidade muito grande, né? E eu sou muito grato e orgulhoso por isso. Você já foi professor e pelo seu perfeccionismo você não levou para frente. De onde que surgiu a ideia de ser psicanalista? Você tem aversão ao dinheiro? Qual que são suas motivações, assim? Como filósofo, se você pensar em como ganham mal os professores, né, do nosso país e que dirá os filósofos, realmente foi uma aventura. Eu ganhei dinheiro com música, graças a Deus, né? E consegui fazer um pé de meia legal, assim, para poder exercer as minhas paixões. A psicanálise não é propriamente uma profissão mal remunerada. Não, pelo contrário. Existem psicanalistas que cobram R$400 a sessão e atendem aquela pessoa 4 vezes por mês e tem a agenda lotada. Ou seja, não dá para dizer que esse sujeito está ganhando mal, né? Eu bato palma, acho muito bacana, mas de fato isso talvez seja algo que eu deva conversar mais com a minha própria psicanalista. Eu acho que existe um momento em que o investimento financeiro não pode ser maior do que o investimento emocional, né? E eu estou me referindo já ao paciente. É claro que você pagar não significa apenas pagar o valor daquela consulta. Você está investindo em você mesmo também, né? Você está atribuindo àquela pessoa a possibilidade de ajudar você nas suas questões. Então, o pagamento é um dos fundamentos das psicoterapias. Ele é obrigatório e ele deve ser cobrado, ainda que ele seja simbólico. Ele deve ser efetivo, porque isso significa um investimento pessoal do paciente, do analisando também. É um comprometimento não apenas financeiro, mas de assiduidade, né? De cumprir o horário, de se entregar de verdade, aquela horinha, né? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouquinho mais. Tudo isso faz parte dessa entrega, desse comprometimento. Então, eu acho mesmo que a psicanálise é uma coisa complementar na minha vida e ela tem tomado cada vez mais espaço. A questão financeira, você tem razão, ela talvez não seja tão compensatória quanto a música, por exemplo, né? Mas a gente tem que pensar também que a música não é apenas o mainstream, né? A gente não está falando apenas
sei lá, da elite da música, que consegue viver bem de música. A maioria dos músicos vive bastante mal, vive com pouquíssimos recursos, não é? A grande maioria dos músicos vive dessa forma. Talvez com muito menos recursos do que os psicanalistas, não é? Ou do que os filósofos até. Ou até mesmo dos professores, numa escala, né, alimentar, vamos dizer assim. É muito difícil você amar o que faz e fazer o que faz com paixão quando você é mal remunerado. Mas fica aqui minha reverência a todos os professores que, apesar de ganharem muito mal, estão lá na hora certinha, com a aula pronta. Eu tive o privilégio de estar do lado desse pessoal. Eu tenho uma admiração tremenda. Eu tenho ídolos que são professores, meus professores. Eu acho que eu escolhi muito bem a forma de entrar na filosofia, que é através do ensino, né? Aprender a ensinar. Eu tenho realmente um respeito, uma paixão especial pelos professores. E, bem, são mal remunerados mesmo. E a luta é que sejam cada vez melhor remunerados e mais reconhecidos, não é? Eu acho que isso é um tema bacana para a gente conversar, e isso é um tema que, sei lá, daria alguns episódios, né, do Quem Você Pensa Que É. Teve uma pergunta aqui, um pouco fora do tema, se você não se importar, e antes só te perguntar, você tá tranquilo de horário aí ou preciso correr com as últimas perguntas? Como é que tá? Vai ter que correr com as últimas perguntas. Mas a gente vai se ver outras vezes, não vai faltar oportunidade. O Robson Uth perguntou como foi sua entrada no LS Jack? A volta da banda já estava programada antes da pandemia? Sim, estava. A gente conversou aqui em casa mesmo, lá embaixo, na churrasqueira mais especificamente, que é o lugar onde mesmo a gente precisa se encontrar e falar de negócio, é ali, tomando cerveja do lado do churrasco, né? Eu tive conversando com o Vitor, que é meu amigo pessoal, as nossas famílias são amigas também há muitos anos, estamos falando de 20 anos, né? Ou mais até, de amizade. E estávamos conversando e o Vitor, que é o baixista do LS Jack, estava dizendo que eles iam voltar mesmo, estavam com esse projeto de voltar e de fazer músicas novas, de ir para a estrada, de fazer turnês e tudo. E me contou que tinha um casal de cantores, que aliás eu admiro muitíssimo, e eles estavam pensando em convidar essas duas pessoas, e eu ouvi aquilo tudo e tal, enquanto a gente comia uma pizza. E no final eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você que não sei como que você vai compreender isso, mas eu acho que a única pessoa que poderia entrar no LS Jack agora, nesse momento, que teria todo sentido, todo significado do mundo, seria eu. E vou dizer por quê. Primeiro que nós somos frutos da mesma gravadora num período parecido. Eu vim um pouquinho antes, vocês vieram logo depois. Depois a gente já dividiu o palco algumas vezes, tanto programas de televisão quanto DVDs, um participando do trabalho do outro, colaborando, né, um com o trabalho do outro. Tem uma música do LS Jack que se chama LS Jack, que foi feita por mim no primeiro disco deles, acho que no segundo disco deles. O Vitor já participou do meu disco, tocando, compondo junto comigo. O Bicudo, que é o baterista, participou da minha primeira turnê nacional. Nós viajamos juntos, eu e o baterista do LS Jack. De tal forma que a gente já tem a química, né? A gente já tinha toda essa história junto. E seria uma união de forças interessante, porque a gente ia unir não apenas os repertórios, mas a gente ia unir também os nossos públicos, as nossas histórias, né? Seria uma fusão bacana. E deixei ele ir para casa com esse barulho aí. Falei, então é isso, pensa nisso daí. E alguns dias depois ele me ligou de Florianópolis às 4h, como se fosse muito educado, né? Ligar para alguém às 4h, obviamente eu não atendi. E aí, quando eu acordei no outro dia, eu ouvi o recado, ele disse, cara, eu acabei de sonhar que a gente estava tocando, que a gente estava fazendo um som muito foda juntos, então é o seguinte, você tá de pé ainda, aquele
aquele papo e tal. Aí eu liguei para ele, tipo, meio-dia, né? Hora de se ligar mesmo para as pessoas. Aí liguei e falei, ó, Vitinho, vamos combinar de vir aqui em casa todo mundo para a gente formalizar essa parada. E assim foi feito. Voltando agora ao nosso tema principal, são 6 últimas perguntinhas. Psicanálise, gestalt terapia, filosofia, hipnose, constelação familiar, psicoterapia. Quem precisa de terapia? Como que a pessoa que está assistindo aqui agora pode chegar à conclusão que precisa de terapia? Bom, se algum amigo seu te disser, olha, acho que você devia procurar um terapeuta, é um bom indício. Mas, em geral, se você não está em conformidade com a sua própria vida, ou se você sente dor, não estou falando apenas dor física, mas uma dor emocional mesmo, é pouco provável que alguém que esteja surfando, feliz da vida, procure um terapeuta, né? O cara dorme bem, o cara come bem, ele pega onda, ele tem, sei lá, ele tem uma vida legal, suave, tranquila. É pouco provável. E eu acho que a terapia é para quem realmente sente alguma dor. Seja ela emocional, como eu disse, seja ela psíquica e até física mesmo. Portanto, todos nós, né, em algum momento, precisamos de terapia. E é bom. Terapia, antes disso tudo também, ou melhor, além disso tudo, é uma possibilidade de autoconhecimento. Né? De reconhecer... Para emendar a pergunta, tem muita gente que fala de autoconhecimento, que é importante. Acaba que esse termo assume um tom pejorativo para alguns, virando até motivo de piada. Para você, autoconhecimento tem mais de namastê ou de se fuder? Os dois. Os dois. Primeiro, eu acho que você precisa, para amadurecer, passar por algumas fases, e, aliás, por inúmeras fases, e a maioria delas é dolorida. Né? A gente pode ver, por exemplo, uma coisa ritualística, ancestral, da nossa própria natureza. As tribos mais primitivas, as tribos indígenas, elas têm sempre um ritual de passagem quando você sai da infância para a adolescência, às vezes da adolescência para a vida adulta, para se tornar um grande guerreiro, e todos os rituais demandam alguma dor física, né? Essa dor física pode ser compreendida nos dias atuais, no mundo moderno, no mundo civilizado, como dores emocionais, né? Você passa por provações, você precisa vencer obstáculos, não é? Você precisa se provar merecedor da credibilidade de se tornar um homem adulto. Você se prova todo o tempo. Você não está provando apenas para as pessoas, mas você está se provando também todo o tempo. Portanto, eu acho que tem muito mais de se fuder do que namastê. Namastê é quando a gente finalmente consegue chegar num ponto tal em que reconhece as suas limitações, se é que elas existem, e elas existem, claro. Você reconhece que não precisa ser o melhor em tudo, e afinal de contas você não vai mesmo conseguir ser o melhor em tudo. Você reconhece que antes mesmo da opinião das outras pessoas a seu respeito, a sua opinião a seu respeito é a mais importante. E gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo é, para mim, a forma mais clara de conseguir chegar nesse ponto namastê, como você falou. É quando você está em paz, quando você gosta de si mesmo, né? E, bom, a psicanálise para isso é uma ferramenta e tanto, mas existem, como você bem enumerou aí, várias, né? E acho que vale, e tudo vale, inclusive a educação física vale. Eu acho que a gente está falando muito da parte psíquica, né? Mental, mas a parte física também.
E eu não estou me referindo aqui à parte estética, estou falando de movimento, né? Nós também nós fomos criados para nos mover, né? Para correr, para pular. E a gente, aos pouquinhos, foi perdendo isso. Aliás, a primeira coisa que a gente ouve quando é criança é: para de correr, não pode correr aqui, para de pular, você vai ficar suado. Quer dizer, essas coisas aos pouquinhos vão te colocando como um homem civilizado. E o homem civilizado está perdendo mesmo um pouco da capacidade de se mexer. E as duas coisas andam juntas, né? É se mexer e pensar. Se mexer e pensar. Até que chega uma hora que você consegue um equilíbrio legal. Muitas pessoas hoje relatam ter dificuldade em se aprofundar em relacionamentos. Alguns por traumas, outros por medo de viver uma experiência traumática e outros porque viveram muito tempo navegando em bocas por aí. Qual que é a sua visão sobre a liquidez dos relacionamentos? Onde as pessoas se mantêm em superficialidades, do Bauman falou sobre isso, ou por inércia, ou por não conseguirem sair desse ciclo? Isso é por demais filosófico, mas eu diria que é uma característica dos tempos, né? A internet ela foi modificadora para muitas coisas legais, como a gente falou, mas ela trouxe essa liquidez, né? Como o Bauman bastante bem também estudou, analisou e expôs. Você deu um bom exemplo de ter readicionado uma amiga que não sabia que tinha sido devidamente excluída da sua rede de amizade, e a fluidez com que você se desfaz das pessoas ou das amizades é de igual teor e valor e proporção com as que você as adiciona, né? A gente, há um tempo atrás, demorava muito mais para ter melhores amigos. Hoje em dia, a gente tem melhores amigos rapidamente, por conta das redes sociais, por conta de toda essa... E aí eu não vou chamar de liquidez, eu chamaria de fluidez, né? Dos assuntos e, sei lá, das convergências, não é, de gostos pessoais. Então você encontra rápido as pessoas que você gosta, porque elas estão ali, num determinado grupo. Você escolhe os grupos de relacionamento dos quais você quer participar. Eu acho que é uma coisa que não tem... Você é casado há décadas. Qual que é a receita? Não desistir. A minha mãe tem 93 anos de idade, que aliás cumpriu essa semana. Minha velha mãe me dizia que ela era de uma época em que as pessoas consertavam um relógio e consertavam sapato também. Então a sola do sapato estava gasta, não é? Ela ia no sapateiro e o cara trocava a sola e ela continuava com aquele sapato, porque ela adorava o sapato, era confortável, bonito, gostoso. Para que ela ia gastar dinheiro com outro sapato? Acontece que, de alguma forma, essa liquidez a que você se refere, ela é tão veloz, ela passou a fazer parte mesmo da vida de todo mundo que nasceu a partir dos anos 2000, né? Que é muito mais simples você trocar de televisão, você trocar de amigo, você trocar de grupo, você trocar de ideia, você trocar até de personalidade, né? É tudo muito rápido, é tudo muito fluido. Fui, acabou, não quero mais. Então esse mergulho nas amizades, esse aprofundamento nas relações demanda esforço, né? Demanda um certo esforço físico, quase, e uma vontade maior do que, às vezes, a própria razão. Porque a razão, como ela acompanha um pouco também os tempos, né? Ela te diz, cara, parte para outra rápido, divorcia, porra, quantidade de mulher que tem aí, já tu arruma outra pessoa e tal. Aí você arruma outra, aí tá tudo bem, daqui a pouco não tá tudo bem, falar, quer saber de uma coisa? Outro, próximo. Não estou de forma alguma fazendo uma crítica, tá bom? Isso fique claro. Tem que ser assim mesmo, não tá feliz,
mas insistir às vezes, quando você tem certeza que existe algo mais, né? Você ama aquilo, não é apenas uma paz. Tem uma frase muito difundida hoje em dia que temos que aprender a sair da mesa quando o amor não for mais servido. Você acha que é isso mesmo e que devemos esperar o amor ser servido, mais de uma espera do que de ação dentro disso que você está falando? Não, o amor é uma ação. Eu penso assim, pessoalmente. Eu acho que o amor é um esforço de dois, não é? Não apenas de um. Às vezes o amor existe apenas em um, aí não tem jeito. Está fadado mesmo ao fracasso. Mas quando duas pessoas se amam, elas querem estar juntas, porque elas se admiram, porque, cara, estamos passando por um momento de falta de tesão físico. Ok, vamos passar por isso juntos, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí você investe. Você vai trocar a sola daquele sapato velho ali, mas você não vai jogar o sapato fora. Você vai tentar consertar os ponteiros do relógio, mas você não vai jogar o relógio. Pode pegar outro. E aí tudo bem. Você pode ter jogado fora uma preciosidade por não ter mais vontade de ir um pouco além, né? De fazer uma força para que aquilo ali possa se transformar numa coisa muito bacana. Não é simples ter um casamento de 30 anos. A gente passou por momentos muito difíceis, claro. O que faz? Qual é o segredo? Não tem segredo nenhum, é relação, é tolerância, é parceria, amizade. O amor é uma amizade, é um tipo de amizade, né? A paternidade, o que ela fez com o Vinícius? Você se tornou o quê depois do nascimento do seu filho? Me tornei durante muito tempo o pai do Luca, né? Tudo que eu pensava e fazia estava diretamente ligado à presença dele, à permanência dele como meu bebê, como, sabe? Hoje ele vai fazer 21 anos. Muitos momentos para mim ele ainda é meu bebê, mas hoje ele mora em Lisboa, tem a vida dele, meu amigo, a gente se fala sempre, mas eu continuo sendo o pai dele. O que não é a mesma coisa que ser amigo, às vezes é o contrário, né? Mas é uma função. Ser pai é uma função, é uma responsabilidade também. E é um prazer imenso também. O que mudou na minha vida é que realmente eu tenho uma pessoa a mais, a quem amar muito, e que eu espero que me ame também. Não da mesma forma jamais, porque acho que a visceralidade do amor paterno e materno é pouco provável que se reproduza nos filhos com relação aos pais, mas certamente vai se reproduzir nos filhos com relação aos filhos. Então, é o amor da minha vida, é o amor da vida da Karina também. Acho que eu ganhei o Luca de presente. A última pergunta eu faço para todo mundo que participa aqui conosco do Quem Você Pensa Que É. Se você tivesse cara a cara com o Vinícius criança, hoje, agora, com tudo que ele pensou em ser quando crescer, com tudo que ele gostava de fazer e se sentia bem fazendo, o que esse Vinícius diria para o Vini de hoje com o que ele fez, faz e conquistou até agora? O Vinicinho, como me chamavam, o Vini, né? Diria assim: pô, tio, mandou bem pra caramba, hein? Olha de onde nós saímos, olha onde é que a gente chegou. Isso aqui era só mato. Eu acho que ele diria isso daí. E eu diria para ele, se eu pudesse voltar no tempo, eu diria o seguinte: você tá certo, segue. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. Eu acho que essa live vai continuar salva para outras pessoas verem, vai ser importante conhecerem quem é você, mas acima de tudo, é de ser humano para ser humano. Eu acho que as suas vivências, as suas opiniões e agora o seu trabalho também pode contribuir ainda mais na vida das pessoas. E eu te desejo todo o sucesso de dentro para fora e
e que os seus analisandos só tendem a colher frutos disso também. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado. Foi um prazer enorme participar aí do seu bate-papo com a galera. Foi muito, muito pertinente e inteligente suas perguntas. Me sinto honrado pelo convite. Espero que essa seja a primeira de muitas lives. Você vai arrebentar a boca do balão por aí. Conte comigo sempre. Estamos juntos. Para todo mundo que está aí assistindo a gente, um beijo gigante.